Êxodo, capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artífice do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, com a obra do éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de conta de malhas. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim, a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés.
Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para a atar à mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus vasos, e os seus colchetes e as suas colunas, e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus vasos, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santuário com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela
em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca do tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e o altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.